Vamos orar por ela? Vamos? Gostamos muito da sua presença conosco. Agradecemos a gentileza de estar conosco e vamos orar por si. Querido Senhor, damos-te graças do teu poder e teu favor sobre a vida da tua filha. Damos-te graças do ministério, da igreja e dos irmãos e especialmente do nosso querido irmão Wissam. Tê-la deixado vir a estar aqui conosco nestes dias em que ela tem estado por Portugal, eventualmente por outros lugares. Nós abençoamos nesta hora pela palavra que está no seu coração para ministrar na igreja e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo, a apóstola Denise vai estar domingo às 15 horas em Espinho, na igreja. Vai ser a primeira visita que nós temos lá, à parte de nós que lá estamos, não é? Mas vai ser a primeira pessoa a visitar as instalações novas e ainda estão as obras por acabar, mas vamos ter o gosto de a receber lá. Acha bem? Damos um aplauso para Jesus. 15 horas domingo. Glória a Deus, muito obrigada, irmãos, é uma alegria estar com vocês, podemos nos sentar. Que privilégio estar com o pastor Leonel, o pastor Josué, toda a equipe. É uma alegria muito grande, guardamos vocês no nosso coração. O apóstolo Wissam mandou um grande abraço. Este ano nós estamos entrando no terceiro ano, né? Vocês sabem que nós estamos orando. Essa é a nossa Bíblia da Casa Firme. Claro que a Bíblia ninguém mexe, né? O conteúdo da Bíblia, apenas a capa. Sociedade Bíblica nos autorizou, nos convidou a fazer essa Bíblia. E aqui tem um relógio. É o relógio que nós cremos que é o relógio do avivamento no Brasil, onde o Espírito Santo nos disse para clamar pelo avivamento durante 4 anos. E se você reparar aqui, já passaram 2014, 2015, já estamos orando. E este ano, logo no início, nós buscamos ao Senhor em 21 dias de clamor. Toda a Casa Firme, todas as igrejas, todas as noites, paramos para clamar e buscar a face do Senhor. E enquanto estávamos ali, não tinha na minha agenda Portugal. O Senhor deu uma visão para o apóstolo Wissam e ele viu 2 relógios na parede. Um era o meu e o outro era o dele. E ele me disse, olha, se prepara que este ano os nossos relógios vão ser um pouquinho diferentes. Tem horas que você vai para um lugar e tem horas que eu irei. E o Espírito Santo vai trabalhar dessa forma. Amém. Passaram-se 2 semanas e houve uma situação, os meus pais estão celebrando 55 anos de casados e vieram fazer um transatlântico para cá. E eu tive que vir buscá-los. É assim que Deus faz, né? Aí eu dei um pulinho no porto, glória a Deus. E estamos aqui com muita alegria. Já tivemos em Viseu, onde ministramos ali, num evento grande. E algumas igrejas já no porto. Mas é uma alegria estar com vocês. Se Deus nos permitir, em outubro, vamos ter o nosso Musses e o nosso avivamento. Depois vamos submeter a data ao pastor Leonel. Queremos sempre estar com os amados que já estão no nosso coração. Amém? Esta noite, eu creio que o Senhor me trouxe de longe para dar um recado ao seu coração. Um recado que eu nem imaginava que estaria aqui. Mas Ele me mandou dar esse recado. Mas antes eu quero declarar que hoje você vai entrar numa porta nova. A porta nova, onde você vai deixar a velha e vai entrar no novo tempo. E eu quero entoar este cântico. Fecho a porta do que passou e começo uma nova porta. Hoje eu vou te dar um caminho novo para você entrar num tempo novo. Amém? Recebe esse cântico profético para o teu espírito. Aleluia.
de dentro de mim a tua voz. Sinto dentro de mim o doce convencer do Espírito Santo, meu amigo, que não me deixa desistir de crer. Apesar dos ventos contrários, eu não vou me intimidar, pois eu sei que o sol do meio-dia brilha pra mim. Fecho a porta do que já passou e abro a porta do novo que Ele me dá. Não considero não as coisas antigas, o Senhor me cria coisa nova. Fecho a porta do que já passou e abro a porta do novo que Ele me dá. Não considero não as coisas antigas, o Senhor me cria coisa nova. O Senhor me cria coisa nova. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelas coisas novas. Há de dentro de mim a tua voz. Sinto dentro de mim o doce convencer do Espírito Santo, meu amigo, que não me deixa desistir de crer. Apesar dos ventos contrários, eu não vou me intimidar, pois eu sei que o sol do meio-dia brilha pra mim. Fecho a porta do que já passou e abro a porta do novo que Ele me dá. Não considero não as coisas antigas, o Senhor me cria coisas novas. Fecho a porta do que já passou e abro a porta do novo que Ele me dá. Não considero não as coisas antigas, o Senhor me cria coisa nova. O Senhor me cria coisa nova. Está saindo a luz, está saindo a luz. Eu creio, nessa noite algo novo Ele vai pôr no teu espírito. A semente vai cair no teu coração e vai produzir o renovo. Aleluia! A palavra do Senhor não volta vazia, antes faz aquilo que o Senhor apraz. Aleluia! Fecho a porta do que já passou e abro a porta
dia, coisa nova. Obrigada, Senhor, pelo que Tu farás na vida dos meus irmãos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui como corpo de Cristo, sem placas, sem preconceitos, juntos, Pai, recebendo a Tua porção, Senhor, para entrar no Teu novo. Queremos o vinho novo, Senhor. O vinho novo é o melhor. Cobre-nos, Espírito Santo, com a Tua presença nesta noite. Aleluia, aleluia. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado para trazer para a sua noiva um fogo santo. Eu sei que essa igreja está clamando pelo fogo santo, né, pastor Leonel? Eu sei que essa é uma igreja séria e quer andar com o Espírito Santo. E por isso hoje eu queria ministrar uma palavra que Ele tem me dado sobre o que sai da minha boca. E o pastor Leonel começou a dizer sobre a bênção e a maldição, que é um ato de confessar, é um ato da nossa boca. Então eu entendi, é isso mesmo que eu deveria compartilhar essa noite com os meus irmãos. O que sai da nossa boca define tudo que Deus vai fazer em nós. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 12, a partir do versículo 4. Juízes 12, versículo 4. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando alguém, qualquer fugitivo de Efraim, dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntaram: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente esse texto. Mas antes eu queria que nós parássemos para pensar sobre a dificuldade de um idioma. Olha, eu sempre digo lá em casa que lá no céu vai ser falado árabe. Vai ser falado. Sabe por quê, pastor Leonel? Porque o árabe demora uma eternidade para aprender. Por isso, é muito difícil. Não é assim? Quantos de nós aqui falam fluente alemão? Fluente russo? É muito complicado, né, queridos? Aprender uma língua é muito complicado. Quando eu vou para o mundo árabe com o apóstolo Issan, há uma expressão que a gente fala no Brasil: eu fico boiando. Sabe, boiando no oceano? Não entendo nada. Aliás, eu só sabia falar o que a gente fala para os nossos cachorrinhos em árabe. Somente isso, eu não podia falar com as pessoas, né? Mas é muito complicado. Por quê? Porque a nossa língua é um músculo que, ao nascermos lá, bebezinho, essa língua começa a ouvir. E é a fonética da musculatura, ela vai ouvindo e a sua língua vai mexendo de acordo com o que você está escutando.
Então, nós começamos a receber na nossa cultura, a nossa língua, as nossas vogais, as nossas consoantes, o nosso idioma, e redisciplinar para, num outro idioma, começar a falar é voltar a ser um bebê, não é? Na sua língua você domina, mas se você vai falar russo, você vai falar que nem um bebezinho. Você tem que aprender as coisas mais rudimentares para você poder se comunicar. Então a língua é algo que requer muito esforço para você aprender um outro idioma. Ela precisa ser reeducada. A língua também foi escolhida pelo Espírito Santo para ser tocada pelo fogo. Vocês se lembram lá em Babel, onde houve confusão de línguas, porque os homens se ensoberbeceram, queriam chegar até Deus, e aí houve uma confusão de línguas, ninguém se entendia, e naquele lugar o mundo se rachou por falta de entendimento. Porém, lá no Pentecoste, no quartinho alto, o Espírito Santo mandou fogo nas línguas, e elas começaram a dizer as grandezas de Deus, e a palavra do Senhor disse que eles se entendiam. Falavam línguas diferentes, idiomas diferentes, as pessoas ali entendiam a mensagem e não havia confusão. A língua do Espírito não traz confusão. O fogo do Espírito, o fogo do avivamento traz entendimento. Quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais nós entendemos as coisas do Espírito, mais nós podemos falar o idioma do céu. Aleluia. Então, queridos, o Espírito Santo, ele vem sobre nós para purificar. O fogo também purifica, não é? O fogo purifica. Quando as pessoas antigamente tinham alguma infecção, algum problema sério, tinha que pôr fogo naquela ferida, tinha que queimar para que a infecção fosse embora. O fogo do Espírito Santo limpa os nossos lábios, a nossa língua, de toda a contaminação desse mundo, e nós somos renovados pelo poder de Deus. Aleluia. O Espírito Santo está queimando a língua do seu povo para que falemos uma língua pura e límpida, amém? Nessa geração. Eu não sei se você já pensou, mas Deus, na sua perfeição, na perfeição da sua criação, Ele fez a nossa cabeça com 7 cavidades. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca. O número 7 é o número perfeito. Deus olhou para a nossa cabeça e falou: 7 orifícios, está perfeito. 2 ouvidos. Quando temos só um, perdemos um pouquinho o equilíbrio, né? Nosso corpo fica meio estranho. Então Deus já deu 2. 2 olhos. Os olhos, até você pode conviver com um olho só, mas é melhor 2 olhos, porque você pode ver todos os ângulos. As narinas, nós precisamos respirar, soltar a respiração. Mas alguém já agradeceu a Deus? Ou alguém ficou triste com Deus, talvez, porque só tem uma boca? Alguém aqui está chateado porque só tem uma boca? Amados, irmãs, se com uma boca nós falamos 6.000 palavras por dia, imagine com 2. Acho que os irmãos não iam suportar. Mas Deus é bom, Ele só nos deu uma boca. Mas esta uma boca é perigosíssima. A palavra do Senhor fala sobre cuidado com o ouvido,
sobre cuidado com os olhos, mas quando chega sobre a boca e sobre a língua, nós vamos ver nas Escrituras o quanto o Espírito Santo nos alerta do perigo. A nossa língua pode pôr fogo numa floresta. A nossa língua pode destruir pessoas. A nossa língua pode soltar veneno, onde as pessoas são feridas, magoadas. A nossa boca é perigosa. Perigosa para nós mesmos, perigosa para os demais. Mas quando ela está selada com fogo do Espírito, a nossa língua é como, oh aleluia, uma pena de um escritor. A nossa língua falará coisas de eruditos. A nossa língua será uma língua abençoadora, uma língua que soltará as maravilhas do Senhor. Porém, nós hoje vamos entender um pouquinho sobre a necessidade de vigiar com a nossa boca e como é o idioma do Espírito Santo. Queridos, nós nascemos nesse mundo e nós recebemos a musculatura deste mundo. Nós nascemos contaminados, mas aí nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados, comprados com alto preço e passamos para o lado do reino do Senhor. E neste reino o idioma é outro. Nós recebemos agora há pouco lá na Casa Firme um irmãozinho de um lugar muito remoto do Brasil, lá no Pantanal de Cuiabá, e a experiência dele é fantástica. Eu digo, sabe, pastor Leonel, que a gente não conhece as trevas, graças a Deus. Talvez a gente conheça o mundo, mas as trevas mesmo, algumas pessoas conhecem, outras não. E este irmão conhecia as trevas. Ele nasceu com defeito físico, ele nasceu com as pernas grudadas e consagrado a Lúcifer. E ele se transformava em cobra, se transformava em cachorro. Tudo isso está documentado, porque ele tinha um pacto com o inferno. E ele foi resgatado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Oh, aleluia! Quando alguém ora, quando alguém usa a sua boca para clamar, o Espírito Santo vai e prepara um plano glorioso. E onde abundou o pecado, superabunda a graça. E encurtando, este irmão teve experiência tremenda. Vivia nas trevas e realmente foi resgatado. E ele estava numa UTI porque a mãe dele orava por ele. Irmãs, mãezinhas, tua oração tem um poder que é uma dinamite. Não pare de orar pelos seus. E esta mãe orava e o Senhor começou a resgatar. Ele era um homem que os espíritos o prendiam no cemitério. Ele comia cadáveres. E ele conta, eu conversei com ele pessoalmente, ele contou para mim que ele ficava esperando os cultos terminarem, porque ele não podia entrar. No âmbito da igreja havia um fogo de mais de 5 metros em volta da casa do Senhor, e ele não podia entrar. E ele contou que havia uma irmã ministra de louvor que adorava, e naquele dia o Senhor a recolheu e ela faleceu. Foi enterrada no cemitério onde ele ficava preso pelos espíritos. E ele disse: eu vou me vingar dos crentes. Eu vou pegar o corpo dessa daí e vou esquartejar. Vou comer. Isso é trevas, que a gente não conhece. E diz que quando a menina foi enterrada, e este homem chegou perto, onde todo mundo já foi embora, era a madrugada. E ele abriu o sepulcro e foi tocar. Uma mão branca jogou ele metros de distância e disse: nos meus você não toca.
E naquele dia ele caiu no poder de Deus. Coisas tremendas aconteceram. E ele, encurtando a história, ele foi para uma UTI, quase morto. E ali ficou 2 anos e meio. Morria e voltava à vida. Morria e voltava à vida. Nesses 2 anos e meio, ele foi arrebatado ao céu. E Jesus disse para ele: olha, eu vou te curar. Quando você voltar para a terra de novo, seus pés não estarão mais grudados. E você vai ver a minha glória. Mas aprenda algo que eu vou te ensinar. Aqui no céu, tudo obedece. Aqui no céu, tudo é debaixo de obediência. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, de tudo que esse irmão contou, que tem muita coisa, eu guardei isso no meu coração. Tudo é obediência no céu. Você acha que um anjo vai chegar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o Senhor chamou ele para fazer alguma coisa, o anjo, depois eu vou. Ah, hoje não, Senhor, hoje eu estou cansado, a minha asinha está cansada. Você acha que alguma coisa no céu discorda da vontade de Deus? Nós cantamos e declaramos: seja a tua vontade, né? Deixa o céu descer, deixa o céu descer. E quando o céu desce, nós temos que entrar em obediência. Porque no céu tudo obedece. E começando pela nossa boca. O que a nossa boca está dizendo? O que é que a nossa boca está soltando? A nossa boca tem que falar as coisas retas. Aleluia. A Bíblia fala sobre essa situação que a nossa boca traz os pleitos, a nossa boca traz as dissensões, traz as guerras. Basta uma boca se abrir para tudo isso acontecer. Eu vou ler rapidamente Provérbios 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Aqui nesse versículo nós vemos 2 possibilidades que saem da mesma boca. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, 2 possibilidades numa mesma boca. Palavra dura igual a ira. Palavra branda desvia a raiva. Aleluia! Querido, toda vez que eu e você abrimos a nossa boca, diante de nós há 2 possibilidades: ou trazemos ira, ou trazemos paz. Aleluia! Quantos maridos têm aberto a sua boca para trazer ira, para ferir? Quantas mulheres abrem a sua boca para maldizer, para ferir? Como nós temos ferido os nossos queridos filhos, queridos esposos, esposas, apenas um abrir da nossa boca, e precisamos vigiar. Salmo 34, 11, 12 e 13. Diz assim: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida? Alguém ama a vida aqui? Quem é que ama a vida? Oba! E quer longevidade para ver o bem? Quem quer isso? Viver longamente, vendo bem? Então vamos ver o segredo. Refreia a língua do mal, de falar dolosamente, e os lábios de falarem dolosamente. Parece simples, mas é sério. Refreia, põe um freio, refreia a tua língua do mal. Se você quer romper os dias maus na tua vida, você precisa obedecer a palavra. Se você quer viver os dias bons, você precisa refrear essa língua. Tudo está conectado com a tua boca. Terá que mudar a forma de falar. É o fator inconfundível para saber se você
é um filho de Deus. Como é que a gente conhece um filho de Deus, uma filha de Deus? A boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração não conhece Jesus, ele vai falar outras coisas. Mas se ele conhece o Senhor, você vai saber o que falar. Aleluia. Não basta ter uma Bíblia em cada cômodo da casa. Não basta, né, ter aquela Bíblia no Salmo 91. Não sei se é um hábito aqui, mas no Brasil é. Onde você vai, a Bíblia no Salmo 91. Parece até uma superstição. Mas a palavra do Senhor, ela tem que estar dentro de você, no controle da tua língua, porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Quando você domina a tua língua, você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Provérbios 13, versículo 3. Muito forte esse versículo. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Misericórdia. Essa palavra se arruína é muito forte. Você trazendo ruína para você mesmo. É terrível. E amados, isso acontece e muito. Se você não souber dominar a sua língua, você traz calamidade para a tua casa. Você traz a ruína nas tuas finanças. Quantas pessoas pegam o seu salário e abrem a boca para amaldiçoar. Pega aquele valor, esta coisinha, isto que eu estou ganhando, só que não é nada. Começa a declarar uma palavra de peso sobre o suor do teu rosto. É uma noite de mudar linguagem, amados. Onde é que você aprende? Onde é a escola de idiomas? Aqui na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor, com os homens e mulheres que Deus levanta para te ensinar. Nós te ensinamos o idioma do céu. E se você antes falava contra as tuas finanças, comece a falar abençoando. Senhor, muito obrigada pelo meu salário. Obrigada, Senhor. Tu és Deus maravilhoso. O Senhor vai pegar isso que aos meus olhos é pequeno, mas vai esticar, mas vai esticar, mas vai ser glorificado. Que o pouco na tua mão é muito. Aleluia. Tá vendo como o idioma mudou? Tá vendo? Quando você fala de fé, os anjos vêm selar. Quando você fala de fé, o Senhor se agrada de você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Salmo 39, versículo 1. Eu acho lindo esse versículo porque a gente vê o extremo que o servo de Deus chegou. Isso é um conselho para nós, né? Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Aleluia! Temos que pôr uma mordaça na nossa boca, amados. É o conselho do salmista. Porque muitas vezes abrimos a boca na hora errada. E abrimos a boca e ferimos as pessoas. Aquele marido que está nervoso, acordou esquisito e olha para a esposa como um saco de pancada. E começa a falar. E a ferir, e pensando, ela não liga, e começa a falar coisas que vão ferindo, que vão criando uma dor, uma ferida aberta. E eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres são muito sensíveis. A Bíblia diz que nós somos o vaso mais frágil, então a gente quebra. Eu estava conversando com uma ovelhinha, uma querida,
E ela me contava que aqui em Portugal é o país da Europa de maior violência doméstica. E eu fiquei assustada. E eu fiquei triste em saber disso. Onde a violência entra nos corações e sai pela boca. Às vezes a pessoa não levantou a mão, mas o que ela falou está doendo muito mais do que levantar a mão. Às vezes começa falando e depois levanta a mão batendo. É uma consequência, né? Porque a pessoa fala. E é tempo do corpo de Cristo, do povo de Deus, ser o diferencial dessa nação. Purificar esta nação através de palavras que constroem. Não mais aquelas que destroem. Coloque uma mordaça na sua boca. E quando você vai... glória a Deus. Deus é bom na minha vida. E o Senhor vai ser glorificado porque você muda a atmosfera da sua casa quando você fala palavras de vida. A Bíblia diz que nós comemos o que falamos. O que falamos se torna um fruto que nós comemos. Vou te provar isso. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tua boca produz vida. E ela traz vida na tua casa. Tuas palavras são sementes. Você começa a jogar a tua palavra como uma semente. Aquela criancinha que cresce ouvindo que ela não tem valor. Você é ruim. Você não continua nada que você começa. Quando nós usamos o verbo ser na vida dos pequenos e nós jogamos decretos nas crianças, elas crescem acreditando no que o papai e a mamãe falou. Se o papai e a mamãe falou, eles são os meus heróis. Então eu começo a acreditar e achar que eu sou assim. Isso é muito sério. Vou contar uma historinha para vocês que veio no meu coração agora que eu me lembrei. Um missionário estava evangelizando numa praça lá no Brasil. E eles andavam sempre em dois, um missionário e um intercessor. E eles foram evangelizar um rapaz muito nervoso, muito arisco ao evangélico. E eles começaram a falar e eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não creio nada de Deus, não adianta falar comigo, eu sou ateu. E o intercessor orando. E chegou uma hora que não dava mais, eles já estavam indo embora, não havia mais diálogo. E o intercessor ouviu assim o Espírito Santo dizer: biscoito. Diga para ele biscoito. E o intercessor, mas Senhor, como é que vai ser? Solta a palavra. Então eles já estavam indo embora, o intercessor virou: olha, eu sei que você não quer nada com Deus, que você acha que Ele não existe, mas o Espírito Santo, Deus, mandou dizer uma coisa para você. E ele falou: o que ele quer falar? Biscoito. O rapaz olhou, ficou com uma cara de pavor e começou a chorar. E aí os dois falaram: mas o que aconteceu? Ele falou: esse Deus é real. Esse Deus existe. E ele começou a contar. E quando ele era pequenininho, um dia, eles eram muito pobres. Ele subiu numa escada, a mãe tinha ido trabalhar. Arte de criança. Subiu numas cadeiras, uma escadinha, foi lá em cima do armário, tinha biscoito. E ele foi, pegou o biscoito que a mãe escondia. E comeu o pote de biscoito inteiro. A mãe chegou do trabalho, quando ela viu,
Ela deu uma surra muito grande, disse para ele: você nasceu para ser um ladrão. Deus não te ama porque você roubou os biscoitos. E este rapaz cresceu com uma amargura no seu coração, crendo que ele era alguém que não era amado por Deus. E ele acreditou que Deus não o amava. Que coisa terrível é a nossa boca, amados. E como nós precisamos falar paz, doçura, como nós precisamos falar cura nessa geração, palavras que edificam. Eu me lembro uma história, oh aleluia, o Espírito Santo está trazendo coisas no meu espírito. Esta história eu presenciei. Um amigo meu, missionário, estava no centro de São Paulo, no viaduto do Chá, um viaduto muito conhecido ali, perto da Praça da Sé, da nossa Praça da Sé. E é um lugar bem delicado ali, onde acontecem muitas coisas. E este meu amigo, no tempo onde não existia e-mail, nada, era caixa de correio. A gente levava as coisas no centro da cidade, nessa caixa de correio. E esse meu amigo era cantor cristão, e ele tinha uma caixa de correio. E todo dia que ele ia nessa caixa do correio abrir, havia um porteiro. E ele olhava para o porteiro e dizia: Deus te abençoe. Como está hoje, meu querido? Deus te abençoe. Houve um dia que ele entrou, olhou nos olhos daquele porteiro e disse: Deus te abençoe. E foi embora. Passou um tempo, ele voltou para lá e aquele porteiro segurou na mão dele e disse: muito obrigada, porque você disse Deus te abençoe naquele dia para mim. Aí o irmão ficou assim: como? Ele falou: aquele dia, a minha ideia fixa era me jogar do viaduto do Chá. A minha ideia fixa era me jogar daquela ponte, porque eu disse: não tem jeito para mim, eu vou me matar, hoje é o dia. E ele foi naquela ponte se jogar, e quando ele ia se jogar, ele escutou a voz daquele rapaz dizendo: Deus te abençoe. E ele ficou assim: mas Deus te abençoe? Deus, o que é isso? E ele parou para pensar e começou a escutar louvores. Era uma igreja na esquina que estava adorando. E ele largou tudo, entrou naquela igreja, foi liberto do espírito de suicídio, se converteu. Aleluia. Querido, uma frase tua, cheio da unção, pode evitar que alguém se mate. Você já pensou nisso? Uma palavra que você profere de cura resgata uma vida. E o Senhor quer usar a nossa boca com muito poder. Que pena que Moisés estava tão nervoso com o povo, e o Senhor disse para ele: fale a rocha, Moisés. Mas Moisés não falou. Moisés bateu na rocha. Era só falar. Nós às vezes queremos fazer tantas coisas para Deus, mas o Senhor quer que comece pelas nossas proclamações, pela nossa convicção, por aquilo que nós cremos, amém? O homem e a mulher de Deus dizem sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Mas aqui, nós vamos voltar para Juízes. Estava acontecendo uma situação muito delicada. Jefté era um escolhido do Senhor para julgar aquele tempo. E havia um tempo de controvérsias, onde eles precisavam destruir os de Amon. Mas os efraítas, os de Efraim se esconderam, não foram para a guerra. Os do Efraim não queriam cooperar, não queriam avançar na visão. E sabe, muitas vezes somos da tribo de Israel, somos igreja de Cristo, mas até no meio do povo de Deus, falamos diferente. E agora o Espírito Santo está unindo o mesmo falar e o mesmo pensar.
Se nós queremos o fogo do avivamento, temos que falar a mesma coisa, temos que crer a mesma coisa, e temos que confessar a mesma coisa. E aqui, eles tinham que fazer uma triagem para saber se havia unidade. O exército de Jefté montou tipo uma imigração nos vales do Jordão, do outro lado do Jordão, no finalzinho do Jordão. O Jordão para nós, povo de Deus, significa lugar de transição, lugar de mudança, lugar de mobilização da escravidão para a liberdade, aleluia. Todos nós precisamos atravessar o Jordão, amém? O Senhor Jesus foi batizado no Jordão, e depois deste momento, ele começou o seu ministério. Elias e Eliseu atravessaram o Jordão, e depois veio o carro de fogo para levar Elias, aleluia. Então, eu e você precisamos atravessar o Jordão. Estamos muito tempo do lado de cá, precisamos ir para o lado de lá. Precisamos ir rumo à terra prometida, precisamos ir rumo à nossa vitória, rumo à nossa grande terra que mana leite e mel, a terra da promessa, da vitória, onde nós vamos ter experiências sobrenaturais com nosso Senhor, aleluia. Então, quando passava-se por aquela imigraçãozinha que eles montaram, se era de Efraim, era descoberto por causa do sotaque, do acento. Então, eles criaram uma senha para saber se era verdade ou mentira. Quando eles estavam ali, parecia todo mundo igual, parecia todo mundo de Israel, parecia todo mundo vai para a terra prometida, mas tem uma hora que há um check-up. Há uma hora da imigração, e se tem falsificação, não entra. E ali estava na boca, estava na língua. E quando eles diziam, você é de Efraim? Ele dizia, não sou de Efraim. Porque Efraim, vocês lembram, estava fora, estava com outro espírito. E aí eles falavam, diga Shibosete. E ele falava, Sibosete. Quando ele falava Sibosete, matava. 42.000 não entraram, porque tiraram uma letrinha, porque não falaram como tinha que falar. Queridos, às vezes estamos juntos, estamos caminhando juntos na igreja, mas tem um irmão que está falando como o Espírito quer, e outro irmão não está falando como o Espírito quer, e aí você vê um que está prosperando e outro que nada acontece, e você fala, o que é isso? Aí nasce aquilo que a gente fala educadamente de desconforto. O negócio é inveja mesmo, né? Eu fiz até um livro que está aqui, Desmascarando a Inveja. Inveja no meio da igreja. Porque tudo vai bem para aquele irmão e para mim não vai. Um desconforto. Porque talvez aquele irmão está falando direito. Está usando a sua boca como o Senhor quer. Então, queridos, não basta parecer, temos que ser. Parecer e não ser, talvez o mundo, talvez os irmãos, talvez os pastores, a gente dá um jeito, mas no mundo espiritual não. No mundo espiritual as coisas são muito sérias. Então, queridos, era o mesmo idioma de Israel, mas com um sotaque diferente. E aquilo foi suficiente para não entrarem. E eu vou te falar que o sentido era totalmente diferente. Eu fui ver a raiz. Sibolete significa fardo e peso. Shibolete significa águas vivas ou corrente de água. Aleluia!
O Espírito Santo quer ouvir como é que você fala. Porque aqueles homens, quando falavam Sibolete, eles estavam dizendo carga, peso. Carga e peso. Muitos estão falando assim e não conseguem ver o novo de Deus. Mas aqueles que falavam Sibolete, águas vivas, pode entrar para um tempo novo, pode entrar para a terra que mana leite e mel, porque você está falando o idioma do Espírito. Aleluia. Tem casas que estão vivendo Sibolete, palavras de fardo e de peso, palavras de derrota, declarando murmuração e peso. Mas hoje o Senhor quer que você mude a modo de falar. Shibosete, para passar para as correntes das águas. Nós precisamos falar de vida. Jesus falou: oh, eu sou água viva. Quem beber de mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Para você passar o Jordão, para você entrar na abundância, para você entrar na vitória, você não pode entrar faltando uma só letra. Tem que entrar como Ele quer que você entre, falando. Ensine os seus filhos a falar dessa forma. Ensine a sua esposa a falar dessa forma. Ensine os que estão ao seu redor a usarem a boca para glorificar a Deus. E as águas vivas vão acontecer. O Senhor quer tirar o estancamento do seu povo. O Senhor quer tirar esta frieza, esta palavra, este caminho de ruína e de peso que está levando o povo de Deus a viver o pior e não o melhor. O idioma do mundo é crise. Amados, no Brasil, vocês sabem o que está acontecendo, né? O negócio está feio. Mas nós, na nossa casa firme, temos proibido o nosso povo de falar contra presidente, contra os governantes. Não fale nada. Pedimos juízo de Deus. Senhor, faz juízo. Mas não falamos. Porque há um outro versículo que diz para não falar contra a autoridade. Então, nós somos diferentes, sim. Ah, pastora, mas está tudo muito ruim, está tudo à luz. Ok, mas eu não vou falar contra ela. Eu vou abençoar a vida dela, vou pedir misericórdia. Porque o trato já aconteceu, Deus já vai fazer a obra. Mas o povo de Deus é um povo que tem postura. É um povo de Deus. É um povo misericordioso e perdoador. A palavra do Senhor diz em Provérbios 10, 11. Olha que tremendo. Olha como tem que ser a minha boca e a sua. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O Senhor Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo, pelo próprio inimigo, e ele abria a sua boca. Escrito está. Satanás queria tentá-lo, e ele dizia: olha, o meu idioma é esse. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor respondia o idioma do céu, e aí foi frustrando todas as palavras do inimigo, e triunfou, aleluia. Ele veio romper o caminho, ele nos leva além do Jordão. Fale como Jesus, e você vai vencer a pior das tentações, e vai ter a vitória e a colheita, aleluia. É tempo de falarmos Shibosete. É tempo de falarmos águas vivas. Aleluia. Quantos de nós estamos dizendo crise, 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 mas o idioma de Deus é: ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém. Aleluia. Queridos, nós cuidamos de uma noiva de Cristo. Sabemos muito bem o que é, viu, pastor Leonel? Reforma, salário dos obreiros, manter as portas abertas. O desafio parece que cada dia é maior, mas a nossa boca, ela é
muito séria no que nós falamos. Nós não fazemos o apelo como o próprio pastor Leonel fez aqui. Você não tem que dar para a igreja porque ela está precisando. Você tem que dar porque você vai prosperar. Porque você é obediente à palavra. Porque você ama Jesus e é apaixonado por Ele. A noiva Deus vai cuidar. De uma forma ou de outra. Se você não estender a mão, Deus levanta outro. A noiva Ele vai cuidar, mas o privilégio é teu. Talvez você vai perder a honra de dizer: eu cuidei da noiva de Cristo. Eu zelei pela minha casa espiritual, aonde eu me alimento, aonde eu como, aonde eu cresço. Eu tenho que amar a casa do Senhor. Essa é a visão de falar, não de crise, mas falar da importância do poder desse Deus que é Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer que não importa quão grande é a rocha, ela vai ser removida se você falar direito. Aleluia. Eu me lembro de Isaac. A palavra do Senhor disse que Isaac foi abençoado e ele guardou aquela palavra. Ele sabia que ele era abençoado e ele foi semear no tempo de seca. Eu quero te dizer, você pode estar no tempo de seca, continue semeando, porque Deus já te abençoou. E o nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Olha o que diz aqui, Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha o contexto desse texto. Havia seca, nada acontecia para ninguém, mas para os abençoados acontece. Aleluia. No tempo da seca você vai prosperar. Nós lá no Brasil temos ensinado o nosso povo a não ver muito noticiário. Desliga a televisão, faz outra coisa. Porque se você ligar e você escutar tudo que está acontecendo, você vai afundando, afundando, afundando. E ainda o repórter fala para você: boa noite. Não dá para ter boa noite, não dá. É pesadelo. Então eu quero te dizer, desconecta um pouco desse mundo e entra no teu mundo. Aleluia! O mundo das regiões celestiais em Cristo Jesus. O teu lugar é na casa de Deus. O teu lugar é comendo, é bebendo dos manjares que você recebe aqui. Aleluia! Crente que não come, fica raquítico, fica fraco. E aí qualquer coisa derruba. Não tem anticorpos, não tem força, não tem vigor. Seja um homem ou mulher de Deus que quer aprender o idioma do céu. Você quer? Você quer? Aleluia. Quem entende o idioma do céu, com poucas palavras basta. Aleluia. Elias viu uma pequena mão no céu. E ele já entendeu, vai chover. Vai chover. Você não precisa muito, você precisa de um sinal de Deus, uma palavra do Senhor. Uma palavra. Basta uma palavra do Pai. Passe o Jordão e possua a terra prometida que o Senhor te dá. Passe. Entra numa porta nova. Entra numa porta nova. Muda o seu jeito de falar. Ah, pastora, mas eu sou assim, meio melancólica, eu sou assim. Você não é assim. Você ficou assim. Mas em nome de Jesus, o Senhor te criou para ser uma águia que voa alto. Se levante nesta noite para falar o idioma do seu Pai. Aleluia. Curva a sua cabeça. Medita nessa palavra. Pensa nessa palavra. Esta é uma noite de arrependimento. O mais maravilhoso na casa de Deus é que nós podemos nos quebrantar no altar. Nós podemos quebrar o nosso coração diante do Senhor, como corpo,
Aqui no altar tudo se resolve. E se nessa noite Deus está falando contigo, se essa noite você quer quebrantar, você quer pedir o fogo do Espírito na tua língua, quer que esse fogo queime a tua boca, purifique o teu modo de falar, você é livre hoje. Quem sabe você fala tanto contra a tua autoridade. Quem sabe você tem um hábito de criticar o teu líder, o teu pai espiritual, os teus pais espirituais. Amados, isso é um ataque muito grande no corpo de Cristo. Começamos a criticar e a falar coisas, e aí não prosperamos, porque entristece o Espírito Santo. Hoje vai chover na tua vida, mas você precisa entregar o teu coração no altar de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, e abra as comportas do céu, e vai chover, vai chover, e abre as comportas do céu. Tem água viva para a tua vida hoje. Vamos nos colocar de pé, amados. Essa é uma noite de se quebrantar na presença do Rei. Se você quer uma oração, se você está querendo começar de novo com Jesus, venha no altar, eu quero orar por você. Vamos colocar diante do Senhor este modo errado, esses vícios da nossa boca, que sejamos libertos para um novo começo, para falar as coisas excelentes do céu, para falar de vida, para falar de salvação. Abra as comportas do céu. Sobre nós um novo tempo, rebaixere alabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre as suas mãos e começa a adorar, começa a adorar. É tempo de substituir, é tempo de mudar. Oh Espírito Santo, queima nossa língua, purifica-nos, purifica-nos, purifica-nos. Erebaixou, chamamos paz, chamamos cura, chamamos libertação, chamamos, aleluia, aleluia, aleluia. Haja vida na tua vida, haja vida,
haja renovo sobre a tua cabeça, haja saúde, cura sobre o teu corpo, haja paz sobre ti. Seja quebrado o jugo da palavra de peso sobre a tua cabeça. Toda palavra que foi lançada sobre a tua vida não prosperará. Tenha saído de um pai, de uma mãe, talvez de um pai espiritual, que falou algo que feriu você. Você é livre hoje na autoridade do nome de Jesus. Talvez alguma sentença que você ouviu de que tudo te vai mal está cancelada pelo poder de Deus. Esta é uma noite de renovo, é uma noite de anistia sobre a tua cabeça. Chamamos palavra de vida sobre essa casa espiritual. Chamamos palavra de paz sobre a liderança desta casa. Chamamos palavra de renovo sobre a vida do pastor Leonel, da sua esposa, da sua liderança. Chamamos palavra de abundância. Chamamos palavra de colheita, de vitória, de almas, de prosperidade, de saúde, de cura, de libertação sobre essa casa. Cantamos sobre essa casa, casa de oração sobre todos os povos, casa de paz, casa de honra, casa do Pai, casa de cura. Dizemos que esta casa prospera 100 por 1. Dizemos que ela alargará as tendas para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Chorianda, rabaxerianda. Chamamos tempo de novas palavras sobre esse ministério. Chamamos um tempo de renovo de palavras. Necoriaxereanda lamas. Porque toda língua mortífera é amarrada e destruída. Shedecai chorianda. Oria. Uma página virada. Uma página virada. E um novo tempo. E um novo tempo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está escrevendo, pastor Leonel, novas promessas. Novas promessas sobre esta casa. Novas coisas. O Senhor me diz novidades e surpresas. Surpresas para essa casa. Porque ao cheiro das águas a esperança surge. Há um cântico novo sobre a noiva. Há um cântico novo sobre este lugar. Xeremastoriai, kenereai, neremasturiai, porque a voz ecoará, porque a voz ecoará. Aleluia, 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 aleluia. Choriaria, as eiras se encherão de trigo. Shirimakanai, shuririmakanderebasto. Aleluia, 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 aleluia. A novidade de Deus para essa casa, a surpresa de Deus sobre esta casa. Há um levantar do Espírito Santo nesta casa. Sherianakadorebashai, areneshu neblamas. Aleluia, aleluia. Pastor,
que é o rádio. É o que eu presumo. Mas Ele me mostra a sua voz sendo duplicada, triplicada, quadriplicada. Ele vai, é o mistério do Senhor. Coisas que Ele vai trazer. Eu vejo pacotes muito lindos caindo sobre a igreja, com laços. Esses pacotes são as orações respondidas. Por um tempo, o Senhor fechou algumas situações para essa casa. Não permitiu, porque Ele tinha um caminho, uma situação que Ele estava limpando e trazendo para a igreja uma maturidade. O pastor começou a trabalhar para que você se nivelasse, para que então, de uma forma uniforme, você entendesse o mover que virá para essa casa. Essa casa é uma casa escolhida aqui no Porto para fazer diferença. Vamos mudar a nossa forma de falar. Fale de amor para a casa de Deus. Tenha zelo pela casa de Deus. Ame o seu pai espiritual. Cuide do seu pai espiritual, porque disso depende a tua saúde também. Aleluia. A palavra diz que enquanto Ló orava, Jó, tá certo. Quando Jó orava pelos seus inimigos, eles foram perdoados e libertados. Quando a autoridade espiritual ora, coisas acontecem. Por isso tratem bem o seu pastor, amém? Porque ele vela pela tua vida, amém. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. Receba esta palavra.